Você é daquelas pessoas que diz que pérolas é coisa de vovó? Eu sou vovó e eu não gosto de deixar essa imagem de vovó. Eu gosto de passar uma imagem mais elegante. E eu vim aqui com essas pecinhas delicadas proposital, mas eu vou mudar completamente o meu estilo. Se você tem insegurança na hora de usar semijoias, se inscreva no meu canal, porque todos os dias nós damos dicas de como usar semijoias, descomplicando, facilitando e te transmitindo segurança de como usar semijoias. Aqui eu estou usando um colar básico que a gente diz colar da vovó. Olha como eu vou mudar as características da minha peça. Eu vou pegar um pingente, que ele vem junto com a peça e ele é desmontável. Então eu posso usar com o pingente ou sem o pingente. E aqui eu vou acrescentar o pingente e vou mostrar para vocês a diferença. Olha a vovó elegante. Eu saio do tradicional do colarzinho de pérola, que também é fino e elegante, e vou para uma coisa muito mais requintada. Mas eu quero abusar um pouco mais. Eu coloco um anelzinho delicado e esse aqui me transmite comunicação. Quando você usa o anel no dedinho anelar, você está mostrando comunicação, porque eu estou me comunicando e dá um pouquinho mais de delicadeza. Mas eu não quero passar esse ar de delicada, eu quero ir um pouco mais. Eu quero passar um ar de autoridade. O que eu faço? Eu troco o anel. Esse anel é o indicador. Ele indica, ele dá autoridade. Mas eu também não quero passar essa imagem de autoridade nesse momento. Eu quero passar uma imagem mais clássica, mais chique e elegante, porque a nossa reunião nesse momento ela é empresarial. O que eu faço? Eu troco o dedo e vou para o dedo anelar. Então, conforme o dedo que eu coloco os meus anéis, eu mostro o que eu quero com aquela peça. Olha a elegância e o quanto o acessório fala por si só. Então, as minhas dicas, elas são básicas e clássicas para que você perca o medo de usar semijoias. E agora eu vou trocar o colar. E você vai ver a diferença entre o brinco e o colar. Eu vou tirar esse colar agora e vou colocar um colar um pouco mais arrojado. E aí você vai perceber a diferença, tá? Eu tiro esse daqui e vou para um colar ainda nas pérolas, um pouco mais requintado. E você vai perceber a diferença entre uma peça e outra. Olha isso daqui, que luxo! E eu continuo com um brinco delicado, a reunião é clássica. Não, eu quero ousar um pouco mais. O que eu faço? Eu troco o brinco. Eu saio do minimalista, eu saio do brinco minimalista e vou para o maximalista, para o maior. Então, olha aqui, eu tenho 2 furinhos na orelha. Ao invés de eu usar no primeiro furo, eu opto em colocar no segundo furo. Por quê? Eu escondo mais o mochinho da orelha, tá? Olha a elegância com o brinco maior. Então, percebe a diferença do anel? Olha, agora eu vou trocar de lado. Aqui eu transmito uma coisa mais discreta e delicada. Aqui eu transmito algo mais sofisticado e mais ousado. Então, as peças, elas falam por si só. Quando você quiser chegar chegando, você vai com um brinco e um colar arrojado. Eu quero chegar discreta, eu vou num brinco mais delicado. Percebe que você muda a sua personalidade conforme você muda os seus acessórios. Mas eu ainda quero aparecer um pouco mais. O que eu faço? Eu acrescento um bracelete. E olha isso daqui. Eu coloco um bracelete e eu abuso ainda mais na minha sofisticação. Então, não tenha medo de usar pérolas. Pérolas são clássicas, são peças elegantes. E lembrando que as princesas, as mulheres dos impérios, elas só se apresentam a público com pérolas. Por quê? Pérolas da elegância, classe, sofisticação e você fica chiquíssima sem ser exagerada. Não tenha medo de usar pérolas. Pérolas não é coisa de vovó, é coisas de mulher elegante. E quando você tiver dúvida do que usar de acessórios, vá de pérolas. Quando você não souber que vestimenta colocar numa festa, coloque o pretinho básico e coloque um colar de pérola que você não vai errar. Você sempre estará elegante,
chique e sem exagero. Mas aquele detalhe, eu quero exagerar, eu aumento o tamanho do brinco. Eu quero ser uma mulher nesse momento mais discreta, eu diminuo o tamanho do brinco. Então, quando nós falamos de semijoia, nós estamos falando de empoderamento, nós estamos falando de personalidade, que imagem eu quero deixar para o outro. Além de todos esses detalhes de personalidade, existe a parte emocional. Quando eu consigo me produzir para ir numa palestra, numa reunião, seja uma reunião de negócio, seja um encontro de amigas, eu digo como eu estou, porque eu me manifesto nas minhas emoções conforme o meu vestimento e conforme os meus acessórios. Os acessórios, eles falam por si só. Agora eu vou trocar o brinco, vocês já me viram dos dois jeitos, e vou colocar o outro brinco, que ele também dá um ar de elegância, que é o maior que eu vinha colocando antes. E assim você vai ver que pérolas não é coisa de vovó. Pérolas é coisas de mulher elegante. Seja uma delas. Se você gostou do meu conteúdo, marque uma amiga, dá um coraçãozinho para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e que essas dicas sejam leves, fáceis e que todas possam desenrolar aqui no meu canal usando semijoias sem medo, com leveza.